Sejam bem-vindos, professor Evaldo Rodrigues na área, e a partir de agora vamos começar o estudo dos direitos políticos. Pessoal, esse é um estudo importantíssimo, tem tudo para cair muito na sua prova e, para além disso, é um estudo importantíssimo para a vida. É extremamente importante que você entenda como funciona o sistema político-jurídico brasileiro, ou pelo menos as regras gerais previstas na Constituição. Então preste atenção que é um assunto muito bom, muito importante e maravilhoso de estudar, super interessante. No mais, cuidado, tá? Vai devagar, vai no teu tempo, com calma. Tô falando para você aí que gosta de botar na velocidade 153, apertar o play aí, ver o professor. Vai devagar, porque aqui tem muita coisa que é no detalhe. Tem muita coisa importante, tem muita pegadinha. Então vai devagar, vai com calma, vai ali como se você estivesse assistindo uma série, vai devagarzinho, vai anotando os principais pontos, volta para aquilo que você não entendeu e qualquer dúvida, qualquer bronca, fala comigo, isso mesmo, seu transparente favorito, seu quarto lugar, aquele que não pega nem bronze. Vai lá em Professor Evaldo Rodrigues, lá no Instagram, e manda mensagem: professor, não entendi isso, professor, não entendi aquilo. E a gente vai batendo um papo, tá bom? Você também pode ir só para elogiar: professor, gostei da aula, foi bacana, tal, pá. Aí você vai lá e a gente vai batendo um papo. Tranquilo? Tudo bem? Podemos começar? Você pegou seu material de apoio, pegou seu lápis tudo direitinho? Então vamos embora, calcem seus protetores bucais e vamos para o nosso primeiro round. Simbora, slide na tela, vem comigo. Constituição Federal, Direitos Políticos, professor Evaldo Rodrigues, Serviço Social para Concursos. Vamos lá. Primeira coisinha aqui vai ser tratar conceito de cidadania, tá? Então, muito cuidado que vamos tratar o conceito de cidadania. Volta aqui para mim. Pessoal, preste atenção no que eu vou falar. A depender de como você vai estudar cidadania, isso aqui pode ser um negócio, um estudo ao infinito e além, tá? Você pode estudar aqui cidadania em um sentido internacional, em um sentido histórico, em um sentido nacional. Então aqui a gente vai focar na ideia de cidadania dentro daquilo que é mais cobrado na nossa prova. E aí eu já vou soltar aqui direto para vocês. Para a nossa prova, o comum é que ele cobre cidadão, é quem tem título de eleitor. Então é óbvio que quando a gente fala em cidadania em sentido amplo, quando a gente fala em cidadania no sentido mais histórico, no sentido mais abrangente, a gente vai ter cidadão como aquele cara que nasceu aqui, tal, filho de pai brasileiro, por exemplo, mãe brasileira, nascido aqui no território brasileiro também, ele já tem uma cidadania meio prévia, tal, tal, beleza, mas para nossa prova, o cidadão vai ser aquele que conseguiu título de eleitor, aquele que vota. E aí já é muito importante, por quê? Porque estrangeiro não vota. Então, estrangeiro não é cidadão. Pessoa jurídica não vota. Então, pessoa jurídica não é cidadão. O apátrida, que é aquele que não tem pátria, também não vota. Logo, não é cidadão. E até mesmo os brasileiros que ainda não têm título de eleitor, ou que estão com título suspenso, estão com alguma restrição aos seus direitos políticos, a priori não vão ser considerados cidadãos, pelo menos cidadãos em sentido amplo. Então veja que cidadania está muito focada a figura do título de eleitor para a nossa prova. Beleza? Aí para a gente entender isso aqui, eu preparei um materialzinho para vocês. Vem comigo. Olha só. Em um sentido amplo, cidadania transcende a mera formalidade
de ter cidadania e o direito de votar. Ela é vista como fundamento da República Federativa do Brasil e está intrinsecamente ligada à dignidade da pessoa humana e à plena efetivação dos direitos fundamentais. Então, a gente tem aqui um sentido mais amplo, pega aqui a canetinha, em um sentido mais amplo, cidadania, a gente vai ver já já, ela é um fundamento da República Federativa do Brasil e, obviamente, está ligado ali à dignidade da pessoa humana, que também é um fundamento. Mas, para a gente pegar ali como é cobrado na prova, cai muito o conceito de cidadania exposto na ação popular. Isso mesmo, lá na Lei de Ação Popular, quando ele diz a prova da cidadania para o ingresso em juízo será feita com título de eleitor ou documento que a ela corresponda. Então ele está dizendo, olha, para você provar sua cidadania, você tem que ter o título de eleitor. Daí aquela ideia que eu vinha falando já aqui, que cidadão é quem tem o título de eleitor. Beleza? Continua. Aquele que tem a nacionalidade brasileira pode se tornar cidadão, momento em que adquirirá os direitos políticos. Então, você é um brasileiro, a partir do momento que você tira o título de eleitor, você ali vai se tornar um cidadão brasileiro também, vai adquirir a cidadania, pelo menos ali no sentido mais direto para a nossa prova. Beleza? E aí, para entender um pouco como a FGV traz esse conceito de cidadania, a gente pegou ali algumas, vamos dizer assim, alguns conceitos que a FGV trouxe em algumas questões. Vamos dar uma olhada. Em 2024, ela disse o seguinte, olha, cidadania é o conjunto de direitos e deveres que permitem a uma pessoa participar ativamente da vida política. Aí, se é participar da vida política, tem que ter o título da vida também econômica, social e cultural de seu país. Então, ela começa com aquele conceito e depois dá uma alargada com a parte econômica, social e cultural. Já em 2023, ela diz, aquele que tem a nacionalidade brasileira pode se tornar cidadão, momento em que adquirirá direitos políticos. Então, ele está dizendo aqui, olha, cidadania é quem tem direitos políticos. E em 2015, ele disse a nacionalidade brasileira é requisito necessário ao alistamento eleitoral, ou seja, ali tem que ter o título de eleitor que permite o surgimento da cidadania e o consequente exercício dos direitos políticos. Volta aqui para mim. Então, resumindo, cidadania, pessoal, veja que em 3 oportunidades a FGV disse, olha, em 2 delas, cidadania é quem tem direitos políticos. Cidadania é quem tem título. Tem cidadania quem tem o título de eleitor. Em uma situação, ela foi um pouquinho mais ampla. Ela disse, olha, cidadania é aquele que tem um título e a partir dessa ideia ele vai participar da vida política, da vida econômica, da vida social, da vida cultural do seu país. Mas veja que sempre vinculando a ideia de um título de eleitor. Então, muito cuidado com isso. Vai sempre por exclusão, porque a tendência é vir uma questão bem aberta, bem subjetiva, bem interpretativa. Então, busca esse conceito ali de título de eleitor, tal, e aí, nesse sentido, vai fazendo por exclusão para a gente não ter problema. Beleza? Tranquilo? Falamos em cidadania, agora vamos falar em quê? Estado de Direito
Estado democrático de direito. Beleza? Vem comigo. Olha só o que nós temos. Estado de direito. Olha aqui para mim. Se você perguntar assim, professor Evaldo Rodrigues, meu transparente favorito, a sua casa, ela tem por base um Estado de direito? E eu responderia para você, com lágrimas nos olhos, que não. Na minha casa não vivemos um Estado de direito. Por que não vive um Estado de direito na sua casa, professor? Porque o Estado de direito é aquele Estado onde ninguém está acima da lei, nem seus próprios governantes. Um Estado de direito é um Estado onde o direito reina, onde a lei reina, onde todo mundo tem que obedecer à lei. E aqui para a gente, eu vou falar baixo para não dar problema, mas na minha casa, a minha mulher está acima da lei. Ela é a lei, entendeu? E é maravilhoso, porque né, tudo que ela faz é para os outros e ela só comanda e coordena tudo. Então a gente vive um Estado de direito? Não, a gente vive um Estado autocrático lá. Um Estado onde tem uma pessoa que ela é a própria lei, ou ela está acima da lei, ela manda em tudo, e a gente faz sim senhor, sim senhor, sim senhor, e acabou-se, né? Ela bota eu de castigo, minhas duas filhas de castigo, está tudo bem. Então lá em casa não temos um Estado de direito. Agora, no Brasil, a ideia é que se tem um Estado de direito, que ninguém está acima da lei. Deu para entender isso? Ficou claro? Não, depois dessa não está com a misura de você não entender não, né? Vamos comigo, vamos para o slide. Olha só o que nós temos. Estado de Direito é a ideia fundamental de que o poder estatal é limitado pelas leis. Significa que todos estão sujeitos à lei, inclusive os governantes e a própria administração pública. Não existe ninguém acima da lei. Estado de direito, o direito reina, a lei reina. Professor, e como é que seria um Estado democrático de direito? É você pegar esse Estado de direito e acrescentar aí o tempero da participação do povo, da representatividade do povo, dos interesses da população, da democracia. Tá? Aí ele diz aqui, ó, o Estado democrático de direito é uma evolução do conceito Estado de direito, adicionando a ela a dimensão da soberania popular e da justiça social. Ele não se limita apenas a garantir que o Estado siga a lei, mas se preocupe com quem faz a lei e para quem a lei serve, ou seja, a ideia de que o Estado democrático vai ter a participação do povo, direto ou indiretamente através de seus representantes, e o povo vai ser visto como vamos dizer assim, a finalidade para a aplicação da lei, que é trazer o bem-estar social, o bem-estar da população, trazer ali, né, uma dignidade para todo mundo daquela nação. Beleza? Tranquilo? Tranquilo, né? Aí, como a gente falou aqui em cidadania, como falamos aqui em cidadania, Estado de Direito, Estado Democrático de Direito, é interessante a gente dar um pulinho lá nos princípios fundamentais, artigo 1º, nos fundamentos da República, só para fazer uma revisão, porque isso está ligado literalmente à cidadania, à soberania, à dignidade da pessoa humana. Eu quero que vocês tenham cuidado. Vamos lá. Olha só. Fundamentos. Isso aqui é princípios fundamentais, tá? Estamos dentro daquele capítulo Princípios Fundamentais.
E dentro do capítulo Princípios Fundamentais, lá no artigo 1º, nós temos os fundamentos. E ele diz, a República Federativa do Brasil, então ele já está falando da República, da Federação do Brasil, é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do DF e constitui um Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Então, olha só como o artigo 1º é importante. Ele já trouxe aqui a nossa forma de governo, que é a República. Ele já trouxe aqui a nossa forma de Estado, que é a Federação. E ele está deixando bem claro que aqui nós temos um Estado democrático de direito. Então, a expressão Estado democrático de direito, preste atenção aqui, olha para mim, solta o celular. Isso mesmo, é com você, hein? Solta o celular, vem para cá. Se sua prova perguntar, a expressão Estado democrático de direito está expressamente prevista na Constituição? Sim, no artigo 1º está lá com todas as palavras que aqui nós temos um Estado democrático de direito, beleza? E tem como fundamento, como base, qual é o primeiro? Soberania. Primeira base, soberania. Segunda base, cidadania. Tá? E aí, muito cuidado, cidadania está dentro daquela ideia de quem tem direitos políticos, né? Quem tem um título de eleitor, e soberania é aquela história, né? Eu não reconheço ninguém maior fora, então China, Estados Unidos, ninguém manda aqui dentro. E também não reconheço ninguém aqui dentro maior do que o Brasil. Então a União sozinha, o governo federal sozinho, não é maior do que o Brasil. Nem o Estado, nem o município, nem o DF é maior do que o Brasil. E aí, cuidado, tá? Soberano é só o Brasil. A União, os estados, DF e município são autônomos. União, estados, DF e município são autônomos. Soberano é o Brasil. Cuidado com isso. Aí ele fala como fundamento também a dignidade da pessoa humana, o valor social, a lei do trabalho e da livre iniciativa, e o pluralismo político que está dentro da ideia de ideologia. Como diria Cazuza, né? Ideologia, eu quero uma para viver. E aí, pluralismo político, cada um pode ter a sua própria ideologia. Não tem problema nenhum. É totalmente saudável que pessoas tenham várias ideologias. Por exemplo, a minha ideologia é qual? A defesa do concurseiro. Esse povo sofrido, marginalizado, né? Esse povo que chega na reunião de família e a primeira coisa que pergunta é: ainda não passou? Mas você está estudando há 2 semanas já e ainda não passou. Se fosse você, eu desistia, viu? Né? Ou então, você viu que abriu o concurso de não sei o quê? Vai fazer? Vai fazer? Vai fazer o concurso? Não, mas eu estudo para serviço social. Não, mas abriu para a polícia, né? Militar. Vai fazer, não? Não, pelo amor de Deus, né? Então, né? Tem nada a ver uma coisa com a outra, mas o cara fica escutando essas coisas. Então, a ideia aqui é que cada um tem a sua ideologia. A minha, a defesa do concurseiro. A sua pode ser o que você quiser, porque nós temos o pluralismo político. Tranquilo? Facinho? Facinho, né? E aprofundando o artigo 1º ainda, nós temos o parágrafo único, que diz o seguinte: todo poder emana do povo. Isso mesmo. Olha aí, a soberania popular agora. Todo poder vem do povo, que exerce
acontece por meio dos seus representantes eleitos. E aí, quando a gente vota em alguém e o cara nos representa, é uma representação indireta. Indireta. Por quê? Porque eu voto no cara e todo dia que ele acorda, ele pensa, o que é que eu posso fazer para representar a vontade daquela galera que votou em mim? Não é assim que funciona? Então, o voto não é uma participação direta. O voto é uma participação indireta, porque eu estou escolhendo o cara para o cara fazer por mim. Então, moral da história, eu tenho ali uma participação indireta. Ou diretamente nos termos dessa Constituição, e aí diretamente a gente vai ver já, é plebiscito, referendo, iniciativa popular. Nós vamos dizer assim, aprofundar bastante esse estudo, esse tema, então fica tranquilo que vai dar tudo certo, tá? Então, resumindo, todo o poder é do povo, e eu posso exercer diretamente através de um plebiscito, de um referendo, ou indiretamente através de voto, onde eu voto e o cara me representa. Beleza? Tranquilo, né? No mais, só lembrando também que nossa forma de governo é a república, é o fogo na república, forma, governo, república, não é monarquia. O nosso sistema de governo é o presidencialismo, não é o parlamentarismo. Aí fica de sistema de governo, o presidente. Nosso regime de governo é o democrático, não é o autocrático. Aí fica democrático. Lembrando que não foi eu que inventei isso aqui não, hein? Isso aqui é milenar, não tem nada a ver com isso, viu? Mas fica regime de governo democrático, rego democrático. E forma de Estado, o nosso é a federação, que é a divisão entre União, Estados, DF e municípios. Isso é a nossa federação, inclusive a cláusula pétrea. Essa divisão União, Estados, DF e município é a nossa federação. O Estado unitário seria um Estado só com a União, por exemplo, só com o governo federal. Aí nós temos a fé de federação. Beleza? E aí, muito cuidado, tá? Eu estou trazendo isso porque aqui no artigo 1º ele fala em república, federação, ele fala em democrático, então muito cuidado com isso. A gente tem democrático, república e federação aqui. E só a prova vai adorar ficar bugando isso. Olha, o sistema de governo é república, errado. A forma de governo é o presidencialismo, errado. O nosso regime de governo é federado, errado. A nossa forma de Estado é democrática, errado. Cuidado com isso. Vai sempre pelo macete. O fogo é aonde? Na república. Fogo, forma de governo. A gente segue o quê? Segue o presidente. Então, sigo o presidente, sistema de governo presidencialista. O rego é democrático. Pois é, democrático, está lá. E aí a gente tem o quê? Regime de governo democrático. E a fé é de forma de Estado, federação. Beleza? Cuidado com isso, tranquilo? Essa é uma introdução para falar de cidadania, de Estado democrático, de Estado de direito. Muito cuidado com isso. Agora, a partir de agora, vamos falar de fato dos direitos políticos em si. Beleza? Então, recapitulando tudo, cidadania em sentido mais estrito, mais direto,
é a possibilidade que você tem de participar da vida política de um país. Em outras palavras, você poder votar, poder ser votado. A ideia de cidadania, então, em um sentido mais estrito, ela está totalmente vinculada à figura do título de eleitor. Quem tem o título de eleitor pode participar da vida política. Quem tem o título de eleitor é cidadão. Beleza? E a FGV já cobrou que cidadania é participar da vida política, econômica, social, cultural, mas também que cidadão é quem tem os direitos políticos, que o alistamento eleitoral é o que permite a cidadania, então muito cuidado com isso. Estado democrático de direito, ninguém está acima da lei, beleza? E tem toda a questão da participação do povo e todo o sentido de que toda aquela legislação é para o bem social, para o próprio povo, beleza? Lembrando que cidadania é um fundamento da República Federativa do Brasil, lá no artigo 1º, que Estado Democrático de Direito está expresso no artigo 1º. E, além da cidadania, ainda entra soberania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político, beleza? Vimos também que todo o poder emana do povo, que pode ser exercido diretamente através de plebiscito e referendo, ou indiretamente através dos seus representantes, ou seja, pelo voto. Vimos também que forma de governo é república, sistema de governo é presidencialismo, regime de governo é democrático, forma de Estado é o federado. Beleza? E isso aqui, meu povo, olha aqui para mim, é uma introduçãozinha maravilhosa para você, tá? Se apega a essa introdução, muito cuidado na hora da sua prova. Mais uma vez, deve vir uma questão bem subjetiva, bem interpretativa, e aí você interprete sempre por exclusão, tá? Sempre por exclusão. Tranquilo? De boa? E é isso. Essa introduçãozinha vai ficando por aqui. No próximo bloco, entramos de fato em direitos políticos. Até já! Tem tudo. Fala, meu povo amado, professor Evaldo na área, e vamos continuar o estudo de direitos políticos. Na verdade, nesse bloco, vamos entrar de fato nos direitos políticos. Então, vamos lá, calcem seus protetores bucais e vamos para o nosso segundo round. Vamos lá, direitos políticos na tela, vem comigo. Olha só. Nesse primeiro momento, vamos já entrar de cara com o conceito de direitos políticos e também vamos falar da classificação dos direitos políticos. Então, preste atenção. Conceito de direitos políticos. Os direitos políticos são mecanismos previstos na Constituição Federal que garante a participação direta ou indireta do cidadão nas prerrogativas do Estado, poder público como um todo. Então, direitos políticos está muito vinculado à
participação do povo, a participação do cidadão no Estado, na vida política do Estado. E esses direitos políticos, eles podem ser classificados como direitos políticos positivos e direitos políticos negativos. Tá? Como assim, professor? Volta aqui para mim. Direitos políticos positivos é você poder participar da vida política. Você poder participar da festa da democracia, meu povo. Então, direitos políticos positivos é você poder votar e ser votado. Já direitos políticos negativos é quando você não vai para a festa. Isso mesmo. Você está de castigo em casa, sua mamãe não liberou você ir para a festa. E aí você não participa da vida política. Ou não votando, ou não sendo votado. Então, direitos políticos positivos, votar, ser votado. Direitos políticos negativos, não votar ou não ser votado. Beleza? Vem comigo. Para deixar mais claro isso aqui, quando eu falo em direitos políticos positivos, eu tenho ali a capacidade eleitoral ativa e a capacidade eleitoral passiva. A capacidade eleitoral ativa é o direito de votar. Já a capacidade eleitoral passiva é o direito de ser votado. Veja que quando eu voto, eu sou alistável, é alistabilidade. E quando eu sou votado, é elegibilidade. Eu posso ser eleito, elegível, elegibilidade. E a alistabilidade está na ideia de pegar o título e votar. Eu sou alistável. Então, olha aqui nos meus olhos, pessoal. Muito cuidado. Dentro dos direitos positivos, que é você participar da vida política, você pode participar de maneira ativa ou passiva. E de maneira ativa é votando. De maneira passiva é sendo votado. Entendeu? Beleza? Aí qual é o probleminha? O probleminha é que logo em seguida nós temos os direitos negativos, que é justamente aquele não poder votar ou ser votado. Entra o inalistável, que é aquele que não vota, e o inelegível, que é aquele que não pode ser votado. Aí qual é o problema? Presta atenção no que eu vou falar. Sua prova vai dizer: os direitos políticos se referem positivos, se referem à capacidade ativa, que é a possibilidade de votar. E os direitos negativos, a capacidade eleitoral passiva, que é de ser votado. Olha, fica bonito, mas está totalmente errado. Está totalmente errado. Olha aqui nos meus olhos. Bota o grandão aí para o pessoal ver aí. Pessoal, quando eu falo em direitos políticos positivos, é muito a ideia do ativo. Positivo, ativo. A ideia de votar. E negativos parece muito com passivo. O não fazer. E aí isso buga muito na hora da sua prova. Mas eu quero que você entenda o seguinte. Vou dar um exemplo bem bizonho aqui, hein? Bem bizonho. Tira as crianças da sala. Imagina que você vai namorar com alguém. Imagina que você vai namorar. E aí você está participando do namoro. E geralmente quando você está namorando, né, meu povo? A ideia geral é que tem um ativo e tem um passivo. Mas os dois estão participando, tá? Seja ativamente ou passivamente.
Aí aquela terceira pessoa que ficou de fora, que não foi convidada para o namoro, que não vai entrar no namoro, que não tem nada a ver com a coisa, ela nem vai participar ativamente, nem vai participar passivamente, ela ficou no negativo. Então, muito cuidado para não bugar isso. Quando eu falo em direitos políticos positivos, tem o ativo e o passivo. Tá, os dois juntos. É você poder participar da brincadeira. Meu amigo. É você poder ali, de fato, né, votar e ser votado. Você pode participar da vida política do Estado. Agora, o negativo é não fazer nada. Você está proibidão, está de castigo. Não pode votar, nem pode ser votado. É inalistável e inelegível. Deu para entender isso? De boas? Tranquilo? Cuidado com isso, hein? Então, muito cuidado para a gente não ter nenhum tipo de problema nesse sentido. Beleza? Beleza, vamos caminhando. Regimes democráticos. Para a gente entrar de fato nos direitos políticos positivos e depois nos direitos negativos, vamos primeiro entender quais são os regimes democráticos e qual é o nosso. Olha só o que nós temos. O regime democrático estabelece como se dará a forma como a população participa da vida política. Então, aqui é a forma como a população participa da vida política do Estado. Atualmente, podemos classificar de maneira básica o regime democrático em três espécies: democracia direta, democracia representativa e democracia semidireta ou participativa. Vejamos, democracia direta. Trata-se do regime democrático onde o povo exerce diretamente o poder, ou seja, não possui representantes. A própria população define o rumo dos estados, do Estado. Então, em outras palavras, em uma democracia direta, é o próprio povo que está o tempo todo decidindo. Imagina que você tem uma assembleia onde o povo vai lá votar pelaquela assembleia, através daquela assembleia, e o povo vai escolher as coisas. Ou melhor ainda, imagina que tudo no Estado é decidido por referendo e plebiscito. É o povo indo lá votar, o povo indo lá escolher. Tá? Então, quando você para pensar, um condomínio, isso mesmo, dentro de um condomínio. Condomínio é uma democracia direta. Por quê? Porque cada condomínio vai lá e participa diretamente para escolher e definir os rumos daquele condomínio, as políticas adotadas dentro daquele condomínio. Então, é uma democracia direta. Professor Evaldo Rodrigues, meu transparente favorito. Aqui no Brasil, nós temos uma democracia direta? Não, não temos. A gente não é só direta. Não é o tempo todo o povo escolhendo como ele quer. Até porque nós temos políticos que literalmente governam o país. Então nós não temos aqui só democracia direta. Beleza? Volta para cá. Democracia representativa. Trata-se do regime democrático onde o povo elege seus representantes, os quais vão definir o rumo do Estado com base na vontade popular. O povo não exerce diretamente o poder, como é o caso da democracia direta, fazendo de maneira indireta, através dos seus representantes. Então, a direta é o próprio povo escolhendo. A representativa, o povo escolhe seus representantes e os representantes escolhem ali os rumos do Estado.
O Brasil não é só uma democracia representativa, tampouco é só uma democracia direta. Então, o Brasil seria o quê? Um sistema misto, que é a democracia semi-direta ou participativa. O Brasil, ele tem os dois, a direta ou a indireta, a direta ou a representativa, a depender da situação. Então, vamos lá. Democracia semidireta ou participativa. Trata-se da soma dos dois regimes anteriores. Aqui temos a população outorgando, ou seja, transferindo direito aos seus representantes, os quais definirão o rumo do Estado, bem como a possibilidade de participação direta da população, ou seja, a própria população escolhendo temas específicos através de plebiscito e referendo. Então, a gente tem a indireta, que são os representantes, e a direta, participação da população, tudo junto. Por isso que ela é mista, ela é semidireta ou participativa, podendo ainda realizar fiscalização sobre atos estatais. Uma democracia representativa com a possibilidade de participação do povo. Um sistema misto. A nossa Constituição de 88 adota a democracia semidireta ou participativa. Volta aqui para mim. Deu para entender isso direitinho? Então, na direta, é só o povo escolhendo. Na indireta, nós temos ali a ideia do povo escolhendo os seus representantes e esses representantes, eles realmente decidindo pelo povo. Agora a nossa é a semidireta, porque a gente escolhe a galera e ele decide por a gente, mas em algumas situações a gente também vai lá diretamente escolhe, como é o caso de plebiscito e referendo. Beleza? Professor, como é que fica mesmo esse negócio de plebiscito e referendo? Como é que fica isso? Vamos lá. Olha só. Direitos políticos positivos, que é a possibilidade de você votar e ser votado. Vamos começar a falar sobre isso. E para a gente entender um pouco desses direitos políticos positivos, vamos falar do artigo 14. Aqui nós temos um ponto importantíssimo. Importantíssimo. Meu povo amado, olha aqui nos meus olhos. Isso cai que só a gota serena. Aqui a gente está entrando, de fato, pela primeira vez na letrinha da lei. Então, muito cuidado com isso, tá? Cai muito, é importante pra caramba. É mais importante do que você aí que é do tempo do professor Evaldo, que ia pra festa, né? Aquelas festas antigas. E aí, quando começava a tocar veloz, que você saía correndo, vai começar. Pois é, eita, bom demais, chega, me deu vontade. Ei, vou nem falar do que deu vontade. Mas tudo bem, volto, professor Evaldo, voltou. Vamos voltar para o artigo 14. Então, entendeu que é importante, né? Vem comigo. Olha só o que nós temos. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal. Professor Evaldo Rodrigues, que danado é o sufrágio universal, hein? Sufrágio universal é um nome maravilhoso para você botar no seu filho. Imagina, hein? Ei, sufrágio, desce daí. Desce daí, sufrágio. Sufrágio, eu mandei subir. Ia ficar bacana, fica a dica. Bota o nome dele de sufrágio universal, tá? Já eu vou explicar. É exercida pelo sufrágio universal, pelo voto direto, secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei mediante plebiscito, referendo,
iniciativa popular. E aí, para você entender direitinho, sufrágio universal é o direito de votar, ou seja, a legislabilidade, e o direito de ser votado. Direito de ser votado, elegibilidade. O Brasil adota o modelo do sufrágio universal. É o direito de votar e ser votado. Agora, cuidado, tá? Sua prova vai dizer, olha, o Brasil segue o sufrágio absoluto, sufrágio não sei o que não. Nosso sufrágio é universal. Tanto é que ela pode jogar, por exemplo, o Brasil segue o sufrágio censitário. Não, não segue. O sufrágio censitário é aquele sufrágio onde só quem pode votar é quem possui condições econômicas. Em outras palavras, a cúpula da burguesia, quem é rico. O Brasil não adota esse modelo. Também não adota o modelo do sufrágio intelectual ou capacitário, que é só parcela intelectual da sociedade que poderia votar. Então, o Brasil segue o modelo do sufrágio universal. Qualquer cidadão, desde que tenha ali todos os requisitos do eleitoral, teu título, tudo direitinho, pode pode votar e ser votado, beleza? No mais, o voto é direto. Você vota diretamente em alguém ou alguma coisa. Caramba, professorzinho do meu coração, minha lagartixa de parede, está dizendo que está chamando político de coisa, é? Não. Eu estou dizendo que quando você vota em alguém ou alguma coisa, é porque pode entrar plebiscito e referendo. Entendeu? O voto é secreto. Ah, professorzinho do meu coração, me diga uma coisa, minha folha de A4, minha faixa de pedestre. É por isso que eu não posso dizer em quem eu votei, né? Não, criaturinha do meu coração. Se você quiser falar em quem você votou, você pode. Não tem problema nenhum, tá? Quem não pode é o eleitoral dizer em quem você votou. Porque para pensar, tu é servidor de uma prefeitura. Né? Tu é um cargo em comissão da prefeitura. Não cargo em comissão não. Tu é um efetivo, mas que tem uma gratificação ali, né, em relação a uma posição política. E aí você não quer votar no prefeito. Irmão, se você sabe, se você demonstrar lá dentro que não vai votar no prefeito, a probabilidade de você perder essa gratificação é gigante. Aí você vai fazer o quê? Vai adesivar o carro com o nome meu prefeito. Vai botar a camisa do prefeito. E no dia lá da eleição, vai votar no outro. É isso que você pode fazer. E aí o eleitoral não pode enviar para o município, né, a relação das pessoas que votaram no prefeito ou não. Daí a ideia que o voto é secreto, mas secreto para o eleitoral, não para você. Se você quiser falar em quem você votou, é um problema seu. Inclusive, se você quiser mentir, também pode. Não tem problema nenhum. Beleza? E o voto tem um valor igual para todos. Não importa se você é rico, pobre, não importa nada. Seu voto vale um. Beleza? Tranquilo? Aí qual é a pegadinha? Olha aqui para mim. Professor Evaldo, ele falou que o voto é direto, secreto, com valor igual para todos. Mas por que ele não falou aqui que o voto é obrigatório? Por que se colocar aqui que o voto é obrigatório está errado? Porque o voto é direto para todo mundo. O voto é secreto para todo mundo. O voto é igual para todo mundo. Agora, não é obrigatório para todo mundo.
Então, nesse caso aqui, nesse momento, não entra a obrigatoriedade. Se ele botar a obrigatoriedade nesse momento aqui, está errado. Beleza? E aí, esse voto pode ser por meio do plebiscito, referendo ou iniciativa popular. Vamos lá. Professorzinho, o que é plebiscito? Plebiscito é uma consulta prévia. Em outras palavras, antes do Estado fazer uma parada, ele pergunta ao povo. Tá? Então ele diz aos eleitores sobre assuntos administrativos ou legislativos, os quais são decididos através do voto, ou seja, pode aprovar ou rejeitar a matéria. Em outras palavras, primeiro pergunta, depois realiza o ato. Então, plebiscito é uma pergunta prévia e a galera vai lá na urna votar se é a favor ou não daquela pergunta. Por exemplo, não sei se vocês lembram daquela situação trágica que aconteceu no Pará, que foi a separação de Joelma e Chimbinha. Vocês lembram disso? Foi muito triste. Um trauma, né, local. E aí, quando Joelma e Chimbinha se separam, o Estado do Pará também decidiu separar. E eu não estou brincando, não. Se você der um Google, você vai ver que eles iam se dividir em três. Inclusive, ia ficar ali 3 nomes indígenas. E aí, antes de um Estado, antes de mexer no Estado, desmembramento, fusão, incorporação, antes de mexer no Estado, a população, a Constituição ela já diz, olha, tem que fazer uma pergunta prévia à população. Tem que perguntar antes à população envolvida se eles querem isso de fato ou não. E aí foi feito um plebiscito. Aí a galera foi para a urna votar. Você quer que o Estado do Pará se divida em 3? E aí ia ficar a galera de Chimbinha, a galera de Joelma e a galera que é neutra, ou centrão ali. E aí o que é que aconteceu? A galera fez, não, já tivemos muito desamor aqui, muita separação, muita dor, não vamos separar. E a galera foi lá, plebiscito, não vamos, e aí não separou o Pará. Deu para entender? De boa? Tranquilo? Então esse é o plebiscito, consulta prévia. E referendo, professor? Referendo é o contrário. Você faz e depois pergunta. Faz e depois pergunta. É uma consulta posterior aos eleitores sobre assuntos administrativos ou legislativos, os quais são decididos através do voto. Em outras palavras, primeiro realiza o ato legislativo ou administrativo e depois é realizada a votação para manter ou não o ato. Isso é um referendo, referendar, manter, beleza? Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Estatuto do Desarmamento. Primeiro foi feito o Estatuto do Desarmamento e depois perguntaram, e aí galera, vocês querem manter a proibição da venda de armas? Veja, manter a proibição, referendar isso ou não. E aí vai ter que ir para a urna, votar tudo bonitinho. Beleza? E aí muito cuidado, tá? Eu noto que a mídia, ela muitas vezes perde um pouquinho essa parte técnica, né? Peca um pouquinho pela parte técnica e às vezes acaba bugando esses termos. Por exemplo, eu vi aí num grande portal, né, dizendo assim, olha, Maduro, presidente da Venezuela, pergunta à população, através de um referendo, se a população quer anexar, acho que era a Guiana, né, a Guiana à Venezuela.
E aí a ideia era invadir a Guiana para pegar a Guiana, tal, não sei o quê, e por aí vai. Só que não era um referendo. Referendo seria se ele tivesse ido lá, anexado a Guiana, e depois perguntar à população, vocês querem manter a Guiana aqui? Aí era um referendo. Como ele perguntou antes de ir, aí era um plebiscito. Entendeu a parada? Então, plebiscito é uma pergunta prévia. Referendo é uma pergunta depois. Beleza? Só para fechar, lá na minha casa. Como sempre, professor Evaldo dando exemplo da casa dele, que a gente fala daquilo que a gente gosta, né? Então, né, minha família é meu tudo. Mas lá em casa, quando eu quero fazer alguma coisa e eu vou perguntar à minha mulher, vocês acham que eu faço através de plebiscito ou referendo? Hein? O que é que vocês me dizem? Lá em casa é sempre referendo. Eu faço e depois eu pergunto. Porque se eu perguntar antes, plebiscito, o não é certo, meu amigo. Mas é certo que eu vou levar um não. Então a ideia é que eu faço e depois apanho, ou desculpe, depois, né, pergunto. Então a gente tem aí um muito referendo e nada de plebiscito. Brincadeira, pessoal, eu nem tenho coragem de perguntar. Nem tem referendo, nem tem plebiscito, tem nada. Eu nem pergunto, tá? Eu só obedeço. É assim que funciona. Tranquilo? De boas, de boas. E para fechar, iniciativa popular. Vem comigo, olha só. Iniciativa popular, primeiro eu quero que você tenha um cuidado, tá? Não é, eu vou até voltar aqui para botar na letrinha da lei, olha só, não é ação popular. Ação popular é um remédio constitucional. Está lá no artigo 5º. Aqui é iniciativa popular. Tá? Volta aqui para mim. Preste atenção. Ação popular é um remédio constitucional. Está lá no artigo 5º. É aquele remédio que qualquer cidadão, ou seja, não é qualquer pessoa que tem um título, qualquer cidadão pode entrar com ação popular para anular um ato lesivo à administração pública. Então, o que eu quero com a ação popular é anular um ato administrativo. Você pode até entender ela como um desdobramento da iniciativa popular, mas na letrinha da lei não tem ação popular, é iniciativa popular. Por quê? Porque a iniciativa popular é a população entrando com um projeto de lei. Então não tem nada a ver com anular ato lesivo. É dando entrada com um projeto de lei. E aí esse projeto de lei vai para o legislativo e o legislativo faz o que ele quiser. Aprova, rejeita ou modifica ele inteiro. Mas quem entrou com um projeto, quem provocou a iniciativa do legislativo foi o povo. Então, ação de iniciativa popular. Professor, e como é que isso funciona? Vamos lá. Iniciativa popular, está lá no artigo 61, parágrafo 2º da Constituição. Ele diz: a iniciativa popular pode ser exercida pela representação à Câmara dos Deputados. Então, você vai apresentar lá na Câmara dos Deputados um projeto de lei que vai estar assinado por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional. Então, você vai pegar todos os eleitores do Brasil e tem que ter, no mínimo, 1% da assinatura deles, distribuídos em pelo menos 5 estados. Então, é 1% da galera dividido em 5 estados
com não menos de 0,3% dos eleitores em cada um deles. Então, a gente tem aqui a ideia de 0,3%, ou seja, em cada um desses 5 estados. Sua prova não vai pedir para você fazer conta, não vai pedir nada. Eu só quero que você aqui lembre de 1%, 5 estados e 3 décimos. 1%, 5 estados e 3 décimos. Só isso. Tá? Esse é o quórum para a iniciativa popular, que muito dificilmente ela vai entrar até no quórum. Cuidado só com a palavra iniciativa popular. Beleza? Então, mais uma vez fechando, a soberania popular, a participação do povo é exercida pelo sufrágio universal, direito de votar e ser votado, pelo voto direto, secreto, com valor igual para todos, mediante plebiscito, consulta prévia, referendo, consulta posterior, iniciativa popular, a população entrando com projeto de lei. Projeto de lei. Deu para entender isso, pessoal? Tranquilo? Tudo bem? Lembrando que qualquer dúvida, vai lá nas minhas redes sociais, professor Evaldo Rodrigues, fala comigo e a gente bate um papo. Tá bom? Tranquilo? Para fechar esse blocozinho, vamos falar da capacidade eleitoral ativa. Porque nesse bloco a gente está falando aqui dos direitos políticos positivos. E dentro dos direitos políticos positivos, temos a capacidade eleitoral ativa e passiva. Vamos começar a falar da possibilidade do povo votar. Capacidade eleitoral ativa, o alistamento. Vem comigo. Olha só o que nós temos. Trata-se da aptidão do indivíduo de exercer o direito a voto nas eleições, plebiscitos e referendos. É adquirido mediante inscrição junto à Justiça Eleitoral, ou seja, o alistamento eleitoral é você pegar o título de eleitor. Capacidade eleitoral ativa é o direito de votar. Beleza? Cuidado. Por quê? Porque o voto é cláusula pétrea. Muito cuidado, tá? Vale destacar que o artigo 60, parágrafo 4, 2 da Constituição estabelece que o voto direto, secreto, universal e periódico é cláusula pétrea, não podendo ser abolido por meio de emenda constitucional. Tá? Então, volta aqui para mim. Pessoal, não pode vir uma emenda constitucional modificar a Constituição para mudar a ideia do voto direto. Não, o voto é sempre direto. Você vota diretamente em alguém ou alguma coisa. Isso não pode ser modificado. O voto é sempre secreto. Isso não pode ser modificado. O voto é sempre universal, ou seja, é para todo mundo, desde que tenha título e todas as, vamos dizer assim, o preenchido dos requisitos do eleitoral. Ele é periódico de 4 em 4 anos, né? Ou né, de 2 em 2 anos, se você colocar a parte municipal, e tudo isso é cláusula pétrea. Agora, onde é que está a pegadinha? Não é cláusula pétrea a obrigatoriedade do voto. Os professorzinho do meu coração, meu bilu, me diga uma coisa, meu miolo de pão. Então quer dizer que pode vir uma emenda constitucional e tirar da Constituição a obrigatoriedade do voto, deixando o voto facultativo? Sim, pode. É possível, sim. Agora, não pode tirar o voto, não, né? Não. Nem o voto secreto, não. Nem universal, não. Nem periódico, não. Mas o obrigatório pode. Pode. Muito cuidado com isso. Beleza? Tanto é que eu digo aqui. Por outro lado, é importante esclarecer que a
obrigatoriedade do voto não é cláusula pétrea, ou seja, pode ser modificado por meio de emenda constitucional. Beleza? Olha aqui para mim. Meu povo, só para aprofundar um pouquinho mais, é interessante dizer aqui que a República acaba sendo, em razão do voto, preste atenção, uma cláusula pétrea que não está expressa na Constituição. Uma cláusula pétrea implícita. Ou seja, ninguém diz que a República é uma cláusula pétrea, mas subtende-se que ela é. Por quê? Porque se eu tiro República, a ideia é que eu vou para a monarquia. E se eu colocar a monarquia no Brasil, monarquia é sucessão hereditária. Passa de pai para filho. Se colocar a monarquia, acabou com o quê? Com o voto. E aí o voto é uma cláusula pétrea. Você não pode acabar com ele. Então você não pode botar a monarquia. E aí, se você não pode botar a monarquia, vai ter que manter ali a república. Moral da história, a ideia aqui então é que a nossa república seria uma cláusula pétrea. Beleza? Implícita na Constituição. Tranquilo? De boas? De boas, né? E aí, para a gente fechar aqui de vez o nosso bloco, cuidado com isso aqui que cai absurdamente. Artigo 14, parágrafo 1º. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para maiores de 18 anos e facultativos para analfabetos maiores de 70 anos e a galera entre 16 e 18 anos. Vamos lá. Cuidado, tá? O alistamento e o voto. Volta aqui para mim. Olha aqui nos meus olhos. Tem uma galera que, quando olha na hora da prova, dizendo o alistamento e o voto é facultativo para o analfabeto, ele pensa, não, o analfabeto ele tem que pegar o título. Agora ele volta se quiser. Então, o alistamento não seria facultativo. Facultativo é só o voto. Meu povo amado, é letra de lei. Você entendeu aí? É letra de lei. Você que está no Instagram, você entendeu? É letra de lei. O alistamento e o voto são facultativos para analfabetos maiores de 70 e a galera entre 16 e 18. O alistamento e o voto são obrigatórios para com os maiores de 18. Então não buga com isso não. Ah, não, mas é porque eu acho, ninguém quer saber o que você acha, não. Não tem o que eu acho aqui, não. É a letra da lei. O alistamento e o voto são. Eles vão estar sempre juntos. Cuidado com isso. E aí, para você entender de maneira até mais completa o que é que nós temos, mais uma vez, o voto é obrigatório para maiores de 18. Isso é facílimo. Tá? E outra coisa, não me venha com esse negócio de dizer, ah, mas o voto não é obrigatório para maiores de 18. Por que não é obrigatório para maiores de 18? Porque eu voto se eu não quiser. Se eu não quiser votar, eu pago a multa, eu justifico. Mas é por isso, criaturazinha divina, que o voto é obrigatório. Por quê? Porque se ele fosse facultativo, você não votava. Agora, como ele é obrigatório, você vai ter que justificar ou pagar multa. Então, ele é obrigatório para os maiores de 18, beleza? Voltando. E ele é facultativo para os analfabetos. Analfabeto vota se quiser. Eu já vou adiantando uma coisa aqui.
O analfabeto vota se quiser, ou seja, ele é alistável sim. Ele pode pegar o título e votar, é facultativo, é alistável. Agora, o analfabeto é inelegível, ele não pode ser votado, tá? Próximo bloco a gente vai falar sobre isso. Então já anota isso aí, o analfabeto é alistável, ele pode votar se ele quiser, é facultativo, mas ele é inelegível, beleza? Maiores de 70 anos, isso aqui pega, hein? Volta aqui, olha para mim também, cuidado. A palavra 70, escrita e expressa, é muito parecido com 60. Tem muita gente que confunde, mente cansada confunde. É 70. E sua prova ainda vai ficar inventando umas paradas do tipo, não, é 65 anos, tendo em vista a gratuidade no transporte coletivo. Não tem nada a ver, criatura. Mas, tipo, nada a ver com nada. O voto é facultativo para maiores de 70 anos. Tá? Cuidado com isso. 70. Lembra da aposentadoria compulsória, que é 70/75. Então, 70, né, é com o começo ali já da aposentadoria compulsória. E aí, se você não tem condições mais de trabalhar no serviço público, você não é obrigado a votar. E entre 16 e 18 é tranquilo, porque todo mundo aqui passou por isso. E também, já adiantando, o voto é proibido, muito cuidado com isso, para estrangeiros. Estrangeiros não podem votar nem ser votado, porque ele não tem direitos políticos, não tem um título. Então ele é inalistável, inelegível, não faz nada. E conscrito também não pode votar nem ser votado. Tá? Lá na frente a gente vai falar um pouco sobre isso. Beleza? Tranquilo? Então essa é a capacidade eleitoral ativa. No próximo bloco vamos falar da capacidade eleitoral passiva. Beleza? Tranquilo? Esse bloco vai ficando por aqui. Já emenda no próximo. Um beijo. Dado o estudo dos direitos políticos. E agora, nesse bloco, vamos falar da capacidade eleitoral passiva e entrar nos direitos políticos negativos. Então, preste atenção, não perde nada e vamos que vamos. Lembrando que qualquer dúvida, fala comigo lá nas redes sociais, professor. Professorzinho do meu coração, o que é condições de elegibilidade? São os requisitos para ser eleito. Quais são as condições mínimas previstas na Constituição para que uma pessoa se torne político? E aqui para a gente assim, né? Aqui para a gente assim é bem tranquilo, né? Bem tranquilo, não precisa de muita coisa não, né? Vamos lá dar uma olhada, vamos lá. Primeira coisa, para ser político precisa de quê? Nacionalidade brasileira. Tá? É a primeira. Olha para mim, preste atenção. Qualquer brasileiro nato ou naturalizado pode ser político. Cuidado apenas com os cargos de presidente da República, vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados. Não é deputado, não. O naturalizado ele pode ser deputado. Ele não pode ser presidente da Câmara. Presidente do Senado é a mesma coisa. O naturalizado pode ser presidente ou pode ser senador, mas não pode ser presidente do Senado. E aí também nenhum ministro do STF, carreira diplomata, oficial das Forças Armadas, ministro do Estado da Defesa, mas os políticos são presidente, vice-presidente da República, presidente da Câmara e presidente do Senado. Esses são privativos de brasileiro nato. Agora, em regra, tirando presidente da República e vice, presidente da Câmara e do Senado,
O resto pode ser brasileiro nato ou naturalizado. Naturalizado pode ser vereador, prefeito, governador, deputado estadual, deputado federal, senador. Só não pode concorrer à presidência, nem a vice, nem ser presidente ou vice-presidente do Senado. Ou seja, não pode ser presidente de nada. Beleza? Tranquilo? Volta para cá. Pleno exercício dos direitos políticos. Você, para ser eleito, tem que estar tudo ok com os direitos políticos. Então, preste atenção de novo. Olha para mim de novo. Meu povo amado, quando é que alguém, vamos dizer assim, não vai estar com pleno exercício dos direitos políticos? No Brasil tem uma regra. E aí preste atenção no que eu vou falar. Quando uma pessoa é condenada criminalmente, com sentença transitada em julgado, ou seja, aquela decisão que não cabe mais recurso, você vai cumprir a pena. Enquanto você estiver cumprindo pena, seus direitos políticos estão suspensos. E aí, se você tem uma pena de 10 anos, é 10 anos com os direitos políticos suspensos. Se você tem uma pena de 40 anos, é 40 anos com os direitos políticos suspensos. Ah, professorzinho, mesmo se ele estiver no semiaberto, no aberto, sim. Mesmo se ele estiver no semiaberto, no aberto, os direitos políticos deles estão suspensos. Caramba, professor, agora parando para anotar, é muito raro no Brasil você ter um político condenado com sentença transitada e julgada. Se você puxar aí da memória, eu desafio você a lembrar de 5. E olha que eu estou falando da classe política, onde aqui para a gente, né, não precisa nem dizer nada. Mas eu desafio você a lembrar de 5 condenados com sentença transitada e julgada que estão com os direitos políticos suspensos. Então, a ideia é que se eu começo a condenar político e a moda pega, eles acabam a vida política dele. Até porque um político geralmente não comete um crime. É sempre um combo, né? É corrupção, evasão de divisas, abuso de poder, não sei o quê, bababá. É sempre um combo, tá? Então, moral da história, eles pegam uma pena muito alta. E como eles também, a maioria já tem uma idade avançada, você seria o fim da vida política dessa galera. Então, veja direitinho, faça uma análise e veja que no Brasil eles demoram só 1 milhão de anos para julgar e aí acaba prescrevendo justamente porque se sair condenando todo mundo, acaba os políticos no Brasil. Tranquilo? Deu para entender isso? Então, quem for condenado com sentença transitada e julgado, por exemplo, tem os direitos políticos suspensos, logo não pode se candidatar a nada enquanto durar a condenação. Só um detalhe a mais, preste atenção. Uma pessoa que está respondendo ao processo, ou seja, não tem sentença final ainda, mesmo que ela esteja preso, ela tem os direitos políticos ativos. Tanto é que os presídios provisórios vai uma urna para lá para a galera votar. Você vai ver algumas situações onde pessoas saem da cadeia algemado para tomar posse. Por quê? Porque como todo mundo é inocente até que se prove o contrário, e como ele ainda está respondendo o processo, mesmo que ele esteja preso, os direitos políticos dele estão ok. Só vai ficar suspenso depois que vier a sentença transitada em julgado, ou seja, depois que vier a sentença, a condenação definitiva, durante o período da condenação. Tranquilo? Volta para cá.
tem que ter o alistamento eleitoral, ou seja, tem que ter o título de eleitor. Para ser votado, tem que ter o título de eleitor. 4. Tem que ter o domicílio eleitoral na circunscrição. Domicílio eleitoral na circunscrição. Por isso que volta e meia, você vê, por exemplo, um cara vai ser candidato a prefeito. Aí ele se muda para o município. Ele aluga uma casa, compra uma casa, vai ficar com a casa lá, só dando tapeia. Por quê? Porque ele precisa ter um domicílio no local onde ele vai ser votado. Então, se o cara é de um município vizinho e quer ser prefeito do outro município, ele vai ter que ir lá, pelo menos, alugar uma casa no nome dele. E aí tem que fazer isso antes, no prazo eleitoral, para não ter problema. Mais um, vem comigo. Filiação partidária. Esse cai muito. Olha aqui nos meus olhos. Sua prova vai adorar perguntar. No Brasil, é permitida a candidatura avulsa, ou seja, você ser candidato sem partido, inclusive a Marina Silva, quando ela foi candidata à presidência, ela, né, tentou sair sem partido. Né, trouxe tratados internacionais de direitos humanos que fundamentavam isso e tal, mas aí o STF disse não, por quê? Porque é norma constitucional, está escrito no artigo 14, parágrafo 3º, tem que ter filiação partidária. E aí, moral da história, não tem candidatura avulsa, tem que estar filiado a um partido. Beleza? Mas, sem dúvida nenhuma, o que mais cai na sua prova é a questão da idade. Muito cuidado com isso. Aí o 6 vem e diz, olha, idade mínima de 18 anos para vereador. Veja, você está começando agora. Está aprendendo como é que o negócio funciona, como é que coloca açúcar na vitamina da galera. Então, para começar como vereador, é 18 anos. 21 anos. Eu vou colocar aqui, ó. Vereador é 18 anos. 21 anos. Eu vou colocar aqui, ó, o resto. 30 anos, governador. Que aí você já está uma raposinha política, e aí com 30 anos é governador e vice-governador, tá? Governador e vice já está aqui só para ficar bonito. Pronto, vice. E 35 é o ápice, você vai ser presidente da República e o vice. Agora, cuidado, mais Senado. Senado também é 35. Então, 18 vereador, 30 governador e vice-governador e 35 presidente, vice-presidente e senador. Cuidado com esse senador aqui, que ele está aqui escondido. Professor, por que o senador é 35? Porque é o Senado que julga o presidente por crimes de responsabilidade. Então ele tem que estar no mesmo nível do presidente. E aí o resto é 21, pô. Deputado federal, deputado estadual, deputado distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz, que é um juiz conciliador que tem apenas em poucos estados aí do Brasil, tá? Mas cuidado que aqui está juiz de paz.
Então, muito cuidado com isso. Decora o telefone, tá? 35 30. Opa, fazer assim. 35 30 21 18. Esse é o nosso telefone. 35 30 21 18. 35 de presidente, vice-senador, 30 de governador, 21 do resto, 18 de vereador. Muito cuidado com isso. Isso cai absurdamente. Muito cuidado com isso. Beleza? Tranquilo? Olha aqui nos meus olhos, hein, pessoal? Se brincar de todo esse capítulo de direitos políticos, o que mais cai é essa questão das idades. Então, muito cuidado com isso. Beleza? Tem que memorizar mesmo. Tá bom? Beleza? Falei aqui da capacidade passiva, que são os requisitos para você virar um político, para você ser eleito. Agora nós vamos entrar nos direitos negativos. Falamos dos direitos positivos, o que você precisa para votar e como é que ficam as regras para ser votado. Agora vamos falar dos direitos negativos, quando você não pode votar e não pode ser votado. Beleza? Vem comigo. Olha só o que nós temos. Direitos políticos negativos. São situações que impedem o cidadão de ser eleito. Impedem o exercício da capacidade eleitoral passiva. As inelegibilidades só podem ser previstas pela Constituição Federal ou por meio da lei complementar.